So I've recently, before coming to Portugal and Spain, Eu recentemente, antes de vir para Portugal e Espanha, I had the privilege of spending about 4 days in Israel. tive o privilégio de estar 4 dias em Israel. So as you know, Australia is very far from here. Como vocês sabem, a Austrália é muito longe daqui. And I thought I would use the opportunity to stop there on the way to here. E eu pensei em usar a oportunidade de parar lá antes de vir para cá. I spent 4 days in Jerusalem. Eu gastei 4 dias em Jerusalém. And I had the opportunity to talk to many people about many different things. E tive a oportunidade de falar com muitas pessoas sobre muitas coisas diferentes. And it's interesting that both the Jews, the Christians and the Muslim people É interessante ver que ambos, cristãos, judeus e muçulmanos, they all hold Abraham in very high regard. todos eles têm Abraão numa posição muito importante. And we should very much so as well. E nós também deveríamos ter Abraão numa posição muito importante. In fact, Hebrews chapter 11 describes Abraham as a hero of the faith. Na verdade, Hebreus capítulo 12 descreve Abraão como o pai da fé. Someone whose faith we should also imitate. Alguém que tem muita fé que nós deveríamos imitar. And I was hoping we could explore this together today. Eu esperava que hoje poderíamos explorar a respeito disso. So if you can open up your Bibles to Hebrews chapter 11. Então, se puderem abrir as suas Bíblias em Hebreus capítulo 11. I've been told I've only got 20 minutes, so we're going to skip a few verses, but we'll start from verse 1. Eu tenho alguns minutos, por isso nós vamos saltar alguns versículos, mas vamos iniciar no versículo 1. So verse 1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hebreus 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a garantia das coisas que se não veem. Verse 3, through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Versículo 3. Pela fé compreendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê veio do que não se vê. Verse 6, but without faith it is impossible to please him. For he that comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Versículo 6. Sem fé ninguém pode agradar a Deus. Quem se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe e recompensa os que procuram. We get to Abraham in verse 8. By faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should, after receive for inheritance, obeyed. And he went out not knowing whither he went. Temos Abraão no versículo 8. Pela fé, Abraão obedeceu ao chamado de Deus e partiu para a terra que Deus lhe havia de dar como herança. Deixou a sua terra sem saber para onde ia. By faith, verse 9, by faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. Versículo 9. Pela fé foi viver como um estrangeiro na terra que Deus lhe tinha prometido. Habitava em tendas, tal como Isaac e Jacó, herdeiros como ele que tinham recebido de Deus a mesma promessa. Verse 10, for he looked for a city which has foundations, whose builder and maker is God. Versículo 10. Abraão estava à espera de cidade com bons alicerces, planeada e construída pelo próprio Deus. Verse 11 and 12, through faith also Sarah herself received strength to conceive seed, and was delivered of a child when she was past her age, because she judged him faithful who had promised. Therefore sprang there even of one, and him as good as dead, so many as the stars of the sky in the multitude, and as the sand which is by the seashore innumerable. Versículos 11 e 12. Pela fé, o mesmo Abraão teve a possibilidade de se tornar pai, embora já fosse velho demais, e sua mulher Sara já não pudesse ter filhos. É que ele sentiu que a promessa de Deus era digna de fé. Foi assim que ele, um só homem, que até já tinha perdido as forças, nasceram descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão inumeráveis como os grãos da areia da praia. And then verses 17 to 19. By faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that had received the promises offered up his only begotten son, of whom it was said, that in Isaac shall thy seed be called, accounting that God was able to raise him up, even from the dead, from whence also he received him in a figure. Versículos 17 a 19. Pela fé, Abraão, a ser provado por Deus, ofereceu Isaac em sacrifícios.
aquele a quem Deus tinha feito as promessas ofereceu o seu único filho em sacrifício. E foi precisamente a respeito desse filho único que Deus lhe tinha dito: é por meio de Isaque que há de vir a tua descendência. Abraão sabia que Deus tinha poder para dar vida ao seu filho, mesmo depois de morto. E em certo sentido, Abraão recuperou o seu filho, arrancado à morte. So Hebrews chapter 1 said, faith is being sure of what you hope for, certain of what you do not see. Então, no versículo 1, nós temos que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a garantia das coisas que não se veem. God called Abraham out of a land and said, I want you to go, but he didn't tell Abraham where he was going. Deus chamou Abraão para poder ir a uma terra, mas ele não disse a Abraão qual terra ele iria. Abraham couldn't see where he was going, he didn't know where he was going. Abraão não podia ver para onde ele iria, porque ele não sabia para onde ia. All he knew was that God said go. Ou ele sabia que Deus havia dito para ele: vá. And he trusted God, being sure that God was going to take care of him. Ou ele confiou em Deus e tinha certeza que Deus ia cuidar dele. Abraham was well past his age, an old man. Abraão já era um homem velho, muito acima da idade. His wife was very old and they were childless. Sua esposa era velha e não podia dar filhos. But God promised him that I'll make your descendants as numerous as the stars. Mas Deus prometeu que iria dar descendentes tão numerosos como as estrelas. Any person logically would say this is impossible. Qualquer pessoa logicamente iria dizer: isto é impossível. From a worldly perspective, this is impossible. Numa perspectiva do mundo, isto é impossível. But Abraham believed God. Mas Abraão acreditava em Deus. And the Bible tells us E a Bíblia nos diz isso. that Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Que Abraão acreditou em Deus e isto foi acreditado como justiça. How are we made righteous? Como Ele nos fez justo. It's not by what we do, is it? Não é pelo aquilo que nós fazemos, não é verdade? It's not by attending church. Não é por ir à igreja. It's not that we're born into a Christian family. Não é porque nascemos numa família cristã. It's not that we give all our money to the poor. Não é porque damos todo o nosso dinheiro aos pobres. That doesn't make us righteous, does it? Isso não nos faz justos, faz? We're declared righteous by believing God and the one whom He sent. Nós somos declarados justos por crer em Deus e naquilo que Ele diz. And that is Jesus Christ. E em Jesus Cristo. The Bible says A Bíblia diz that you are saved by faith, que nós somos salvos pela fé, lest any man should boast. So that no one can boast. para que ninguém possa ser acreditado. Now, I want us to go to Genesis Eu quero que nós vamos a Gênesis, chapter 22. capítulo 22. And this is the main focus I want us to be on. E esse vai ser o nosso foco desta manhã. Verse 1. Versículo 1. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. Em Gênesis 22, versículo 1. Alguns anos mais tarde, Deus quis pôr a prova Abraão e chamou por ele: Abraão. Ele respondeu: Aqui estou. And he said, Take now thy son, thine only son Isaac, whom you love, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I tell you. Deus continuou: Leva contigo o teu único filho Isaque, a quem tanto queres, vai à região do monte Moriá e oferece-o lá em sacrifício sobre um dos montes que eu te indicar. He wanted Abraham to go to a place called Moriah, and God was going to tell him which mountain to offer his son. Deus queria que ele fosse a uma região chamada Moriá e quando chegasse lá, Deus iria apontar qual monte ele seria sacrificado. That is actually very important because we know that God has a very specific way of doing things. Isso é muito importante porque nós sabemos que Deus tem maneiras muito específicas de fazer as coisas. Verse 3. And Abraham rose up early in the morning and saddled his ass and took two of his young men with him and Isaac his son and clave the wood for the burnt offering and rose up and went into the place of which God had told him. Versículo 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se cedo para pôr os arreios no seu burro, preparou lenha para o fogo de sacrifício e pôs-se a caminho para o lugar que o Senhor lhe indicara. Levava consigo 2 criados e seu filho Isaque. So Abraham did it the next morning. Abraão fez na manhã seguinte. I've heard a pastor once say that delayed obedience Eu ouvi um pastor uma vez dizer que demorar-se em obedecer is disobedience. é desobediência.
But we see here Abraham didn't. He went, he got up. Mas nós vemos aqui que Abraão, ele foi. Verse 4, then on the third day Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. Versículo 4, no terceiro dia de viagem, Abraão viu de longe o lugar referido. And verse 5, and Abraham said unto his young men, wait here with us, and I and the lad will go yonder and worship and come again to you. Diz então aos seus criados, fiquem aqui com o burro que eu vou até lá, adiante com o menino, para adorarmos o Senhor e depois voltarmos para junto de vós. Verse 6, and Abraham took the wood of the burnt offering, laid it upon Isaac his son, and he took the fire in his hand and a knife, and they went both of them together. Abraão colocou os ombros de Isaque a lenha para a fogueira do sacrifício, e ele próprio levava o fogo e a faca. Ambos foram caminhando juntos. So he laid the burden of the wood on his son Isaac. Então ele colocou o peso da madeira sobre os ombros do seu filho Isaque. Verse 7, and Isaac spake unto Abraham his father and said, my father. And he said, here I am, my son. And he said, behold, the fire and the wood, but where is the lamb for the burnt offering? Versículo 7. Isaque chamou Abraão, ó pai. E ele respondeu, diz meu filho. Isaque perguntou, levamos aqui o fogo e a lenha, mas onde é que está a vítima para o sacrifício? And Abraham said, my son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. Abraão respondeu, Deus há de encontrar a vítima para o sacrifício, meu filho. E foram continuando a caminhar juntos. Verse 9, and they came to the place which God had told him of. Abraham built an altar there and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. Versículo 9. Chegaram ao lugar do que Deus lhe tinha falado. Abraão construiu ali um altar e acomodou a lenha por cima dele. Depois atuou o seu filho Isaque e colocou-o em cima do altar por cima da lenha. Verse 10, and Abraham stretched forth his hand, took the knife to slay his son. Versículo 10. Abraão estendeu a mão e agarrou a faca para sacrificar o seu filho. And the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, here I am, or here am I. Mas do céu o mensageiro do Senhor chamou por ele, Abraão, Abraão. E este respondeu, aqui estou. And he said, lay not thy hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that you fear God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son from me. E Deus disse-lhe, não levantes a mão contra o menino, não lhe faças nenhum mal. Agora já vejo que és obediente a Deus, pois estavas disposto a não poupar nem sequer o teu filho único por amor de mim. 13, and Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram, caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram, and offered him up for a burnt offering instead of his son. Abraão voltou-se e viu atrás de si um carneiro que estava preso pelos chifres num arbusto. E foi lá buscá-lo e ofereceu-o em sacrifício em lugar de seu filho. 14, and Abraham called the name of the place Jehovah-Jireh, as it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be seen. Versículo 14. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Providencia, e ainda hoje se diz, na montanha do Senhor se providenciará. Very important. The Lord it shall be seen. Muito importante. O Senhor se providenciará. Do Senhor se providenciará. 15, and the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven, and the second time, and verse 16, and said, by myself have I sworn, said the Lord, for because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thine only son, in verse 17, that in blessing I'll bless thee, and in multiplying I'll multiply thy seed, as the stars of the heaven, as the sands which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of his enemies. Versículos 15 a 17. O mensageiro do Senhor chamou Abraão mais uma vez do céu e disse, eis que diz o Senhor, já que foste capaz de fazer isto e não poupaste o teu único filho, juro pelo meu bom nome, que te hei de abençoar e hei de dar-te uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu ou como as areias da praia, e eles hão de tomar posse das cidades dos seus inimigos. And lastly, verse 18, in thy seed shall all nations of the earth be blessed, because you have obeyed my voice. E o último versículo 18, através dos teus descendentes se hão de sentir abençoado todos os povos do mundo, porque tu obedeceste a minha ordem. So we see, firstly, God promised Abraham, I'm going to make your descendants as numerous as the stars. Nós vemos no princípio que Deus dá uma promessa a Abraão que faria dos seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu.
God does a great miracle. His wife Sarah has a baby. Deus faz muitos milagres. Ele permitiu que Sara tivesse um filho. Isaac, the child of the promise. Isaac, o filho da promessa. So this was a miracle baby. It would have been precious in Abraham's sight. Isso foi um milagre, o filho precioso de Abraão. So can you imagine how he would have felt when he would have heard God's voice saying, Abraham, I want you to sacrifice your son. Pode imaginar-se como nos sentiríamos se Deus dissesse: Abraão, quero sacrificar o teu filho. I'm not a father. I don't know what it's like to have children, but I can imagine the thoughts going through his head. Eu não sou pai, não consigo imaginar como é ter um filho, mas consigo imaginar a pressão que Abraão sentiu quando Deus pediu o seu filho. I don't know about you, but I would probably be thinking, did I hear God right? That can't be right. Eu não sei sobre vocês, mas eu pensaria: será que eu percebi bem o que Deus disse? Or I would be saying, God promised me this child, so there's no way he'd want to take it away from me. No, this is my child. Ou pensaria: não, se Deus me prometeu este filho, de nenhuma forma Deus me tiraria esse filho. Por isso o filho é meu. If I sacrifice this child, then God can't fulfill his promise. There's no way I should do it. Se eu sacrificar o meu filho, como é que Deus vai realizar a sua promessa? Não, de nenhuma forma vou sacrificá-lo. So, but what did Abraham prove? Mas o que Abraão provou? He proved Ele provou that he loved God and trusted God que ele ama a Deus e confia em Deus more than he loved and trusted in the blessings of God. mais do que ele ama e confia nas promessas de Deus. This is very important. Isto é muito importante. We are all blessed in many different ways. Nós somos todos abençoados de muitas formas diferentes. I know I'm truly blessed. Eu sei que sou muito abençoado. We have jobs. Nós temos trabalhos. We might have a car, Nós talvez temos um carro, a house, uma casa, a family. uma família. A blessing is the fact that we are alive. A bênção de estarmos vivos. But what does Jesus say? Mas o que Jesus disse? If anyone loves their mother or father more than me, if anyone loves their life more than me, he's not worthy of me. Se alguém ama os seus familiares mais do que eu, se alguém ama a sua família, as suas coisas mais do que a mim, não é digno de mim. Blessings are wonderful. Blessings are wonderful. Oh, great. Bênçãos são coisas maravilhosas. It's great to have all these things. É muito bom ter todas essas coisas. But if we love them or we put our trust in them more than we put our trust in our loving God, Mas se nós amamos essas coisas e colocamos nossa confiança nelas mais do que nós amamos e confiamos a Deus, then they become idols. então eles tornam-se ídolos. And God wanted to test Abraham. E Deus queria testar a Abraão. See, Abraham received a blessing from God. It was the start of the promise. Vejam, Abraão recebeu o filho e a promessa de que os seus filhos seriam tão numerosos como as estrelas do céu. But now that he was starting to see it, because remember, originally it was just by faith. Now he's starting to see it. He's got the child right in front of him. In fact, the child was already a young man. Deus deu a promessa, mas agora ele começa a ver a promessa, porque ele tinha um filho, e o filho estava a crescer, e ele seria a promessa de que, através de Isaac, muitos filhos viriam. And God was testing him, does he love me more than what I can give him? E Deus estava a testá-lo. Se ele me ama mais, então eu ainda posso dar-lhe muito mais. And you know what? Humans, us people, we have the habit of turning blessings from God into idols. E nós temos o costume, seres humanos, de transformar as bênçãos de Deus em ídolos. When the Israelites escaped out of Egypt and then they started complaining, God sent the serpents to start biting them and killing a few of those people. Quando os israelitas saíram do Egito, eles começaram a reclamar e por isso Deus enviou as serpentes para poder matá-los no deserto. They cried out to the Lord, then God commanded Moses to make a bronze serpent, put it on a stick. If they looked to the serpent, they would be healed. Então eles clamaram a Deus e Deus mandou a Moisés que criasse uma serpente de bronze para que todas as vezes que eles fossem mordidos olhassem para a serpente e fossem curados. What do we hear later? King Hezekiah had to destroy that snake because the Israelite people started worshipping it and burning incense to it. O que é que nós sabemos do rei Ezequias? Hezekiah. Ezequias teve de quebrar aquela imagem porque as pessoas começavam a acender incensos e adorar aquela imagem de serpente. So we need to look into our own lives. Do we love God or what He can give us more? Então nós temos que olhar para nossas próprias vidas. Se nós amamos a Deus, então Ele pode nos dar mais. Now I want to go back to the point in Hebrews in Genesis chapter 2 verses 8, where Abraham says,
Então quero voltar em Gênesis capítulo 22. 22, versículo 8. And it says, God will provide himself a lamb for a burnt offering. Yep, 22. The second half. Deus há de encontrar a vítima para o sacrifício, meu filho. So when Isaac asked Abraham, Abraham said, God will provide a lamb. Quando Isaac perguntou a Abraão, Abraão respondeu, Deus vai providenciar o sacrifício. Now, I'm sure you all understand the significance of animals being sacrificed. How in the Old Testament, animals were sacrificed to cover over our sins. Tenho certeza que todos nós sabemos o que significava o sacrifício de animais no Antigo Testamento. Eles eram sacrificados para cobrir os nossos pecados. They were only animals. They were not the perfect sacrifice. They were pointing to something that would later come. Os animais não eram o sacrifício perfeito, mas apontavam para o sacrifício perfeito que iria vir. Until God would provide the ultimate sacrifice. Até que Deus providenciaria o sacrifício perfeito. But what do we see on this mountain in the land of Moriah where Abraham was going to sacrifice Isaac? Did God provide the lamb then and there? E o que vemos é que na região de Moriá, onde Abraão iria sacrificar o seu filho, Deus providenciou o sacrifício. It wasn't a lamb he provided a ram. Cordeiro? No, not cordeiro. What's ram? Carneiro. It wasn't a lamb. Não foi um cordeiro que Deus providenciou, foi um carneiro. He still provided a sacrifice for Abraham so he wouldn't sacrifice his son, but it wasn't the lamb that Abraham believed. Deus ainda providenciou um sacrifício para Abraão, só que não foi um cordeiro, foi um carneiro. Thousands of years later, E anos depois, God would provide that lamb. Deus providenciou aquele cordeiro. You see, when I was walking through Jerusalem, Vejam, quando eu estava a caminhar por Jerusalém, I realized there was an area there called Moriah, eu percebi que havia uma área, uma região ali chamada Moriá. or it was known as Moriah. Não? It was Era conhecida, uma região conhecida como Moriá. And many theologians and historians E muitos teólogos e historiadores have come to the conclusion chegaram à conclusão that the place of the skull, Golgotha, que o lugar chamado Gogotá, where Jesus Christ was crucified for the sins of the world, onde Jesus foi crucificado pelos pecados do mundo, was the exact place where Abraham was going to offer his son Isaac. era o exato lugar onde Abraão iria sacrificar o seu filho Isaac. And that is so the nature of God, isn't it? E isso é tão sobrenatural de Deus. He does everything so perfect. Ele faz tudo tão perfeito. God would eventually provide the lamb, Deus eventualmente providenciaria o cordeiro. but it wasn't just for Abraham, Mas não era somente para Abraão, but it was so that all the nations would be blessed through Abraham. mas sim para que todas as nações fossem abençoadas através de Abraão. As John the Baptist said, Como João Batista diz, behold the Lamb of God that takes away the sin of the world. eis o cordeiro do mundo eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. So we, through faith, Então é o caminho através da fé. we can be declared righteous through that Lamb. Nós podemos ser chamados justos através do cordeiro. That is Jesus, the Son of God. E este cordeiro é Jesus, o Filho de Deus. If we believe in Him as Abraham believed in God. Se nós acreditarmos nele como Abraão acreditou em Deus, The difference is the sacrifice Jesus made was once and for all the sins of the world. a diferença é que o sacrifício de Jesus perdoa os nossos pecados de hoje e para sempre. Jesus says, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, That whoever believes in Him para que todo aquele que nele crer will not perish but have eternal life. não pereça, mas tenha a vida eterna. This is a promise from God. Isto é uma promessa de Deus. Are we going to have the same faith that Abraham did when he heard the promise? Although the world, what you can see, it might not seem reality. Nós vamos ter a mesma fé que Abraão teve quando ouviu a promessa de Deus? Ou será que vamos
não enxergar a realidade de Deus. We're seeing the problems in the world. We're being battled by temptations. We have the different struggles. Olhamos para os problemas do mundo e as tentações e as nossas dificuldades. But are we going to go as Abraham and say, God said it, so I'm going to do it? Mas podemos ser como Abraão. Se Deus disse, então vai acontecer. So I'm going to conclude with just 2 questions. Quero concluir com 2 questões. First question. Primeira questão. Are we trusting in God's promises? Estamos a acreditar nas promessas de Deus? Does the way we live day to day reflect that trust? A forma como nós vivemos o nosso dia a dia reflete esta confiança? And the second question. E a segunda questão. Who do we love more? Quem é que nós amamos mais? God's blessing in our life As bênçãos de Deus nas nossas vidas or God Himself? ou o próprio Deus? Are there any idols in our life Há alguns ídolos nas nossas vidas? that we may need to repent of? Então talvez precisamos nos arrepender.